Bom dia, família, graça e paz, tudo bem? Vamos lá, dando seguimento ao nosso devocional Bom Dia Família, e estamos no Rio Jordão, estamos na passagem do Rio Jordão, nesse batismo na graça de Deus, e eu creio que você terá muitas experiências, ok? Com o Senhor na graça, né? Porque assim é o propósito de Deus, batismo na graça, experiência na graça para possuirmos a terra prometida. E nós vamos ver que existem na palavra de Deus alguns eventos, né, fatos ou eventos que acontecem no Jordão. E eu escolhi alguns para compartilhar com você nessa semana, né? E o primeiro deles está lá em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz assim: Por esse tempo Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Aleluia. Então o cenário é o Jordão, é o mesmo de Josué capítulo 3. Só que ao invés do Jordão abrir, o que abre? O céu se abre. E olha só que poderoso isso, né? Os céus se abrem, e esse é o resultado da graça de Deus. Quando nós vamos lá em Josué 3, nós vemos o quê? Nós vemos que o Jordão se abre quando os sacerdotes, lembra, né? Os sacerdotes estão carregando a arca da aliança nos seus ombros. Quando eles encostam então os seus pés na água, né? Eles colocam o pé na água, a palavra diz então que o Jordão começa a se abrir, ou seja, as águas de cima param, né? E começam a fazer uma espécie de uma parede. E aí eles entram com a arca da aliança e param no meio do Jordão com a arca da aliança, e aí o Jordão se abre. Olha só que interessante, né? Você sabe que a arca da aliança, ela simboliza a presença de Deus. E a presença de Deus, ela está onde? No próprio Filho, no próprio Cristo. Então a arca da aliança, ela representa Cristo. Então, da mesma maneira que a arca da aliança abriu o Jordão, é Cristo que abriu os céus. E isso é poderoso demais. Essa revelação é poderosa demais. Essa experiência na graça que nós temos que ter, irmãos. Por quê? Porque nós temos que entender que os céus estavam fechados diante de nós. Estavam fechados, os céus estavam fechados. Nós não tínhamos acesso a Deus, nós não tínhamos comunhão com Deus. Nós não tínhamos agora, né, relacionamento com Deus. Por quê? Por conta do pecado de Adão. Mas Cristo, ao passar pelo batismo do Jordão, Cristo por passar pelo batismo da graça, né? Cristo por nos inserir no batismo da graça, o que aconteceu? Os céus se abriram. Os céus se abriram sobre Cristo. Ou seja, olha só, né? Quando Deus, Ele decide agora ter comunhão com o homem, essa é a vontade de Deus desde o início. Mas chega uma hora que esse plano de Deus, ele vem à prática. Entende? Então nenhum homem conseguiu, né, vamos dizer assim, cumprir com a justiça para ter comunhão com Deus, para que os céus se abrissem. Então o que Deus faz? Deus se faz homem. Então olha só, quando Deus se faz homem, ou seja, quando Deus desce, lembra do significado de Jordão? Aquele que desce. Quando Deus desce, se faz homem, o que acontece? O céu se abre. Aleluia, irmãos, isso é maravilhoso. E esse é o resultado do batismo da graça. São os céus abertos diante de nós. Nós sabemos que isso não ocorre por conta do nosso comportamento, isso não ocorre por conta da nossa obediência, não ocorre por conta da nossa oração, não ocorre por conta de nada que nós viemos a fazer, mas tem a ver com Cristo. Foi por causa de Cristo. Cristo abriu o Jordão, ou melhor, Cristo abriu os céus ali no Jordão. Então acredite que essa é a experiência que Deus quer levar você, a experiência dos céus abertos. Eu quero declarar sobre você a revelação que os céus estão abertos diante de você. E essa revelação, ela é imprescindível para nós possuirmos a terra prometida. Nós precisamos de saber que os céus estão abertos.
Pastor, mas os céus estão abertos sobre Jesus? Sim, os céus estão abertos sobre Jesus, mas Deus nos colocou em Jesus. Então, se os céus estão abertos diante de Jesus, os céus estão abertos diante de nós. Então, essa é a experiência do Jordão, a experiência dos céus abertos. Então, por isso que é necessário você desfrutar dos céus abertos sobre você, saber que você tem acesso ao Pai por causa de Cristo. Essa experiência irá determinar, ou melhor, ela será determinante para nós possuirmos a terra prometida. Você não está sozinho, você tem um Pai que está no céu, o próprio Jesus diz isso, e você tem acesso. Lembra, né, que no livro de Hebreus diz assim, que eu e você podemos entrar ousadamente diante do trono da graça. Para quê? Para receber a provisão necessária para os momentos oportunos. Então, antes de nós possuirmos a terra prometida, nós precisamos atravessar o Jordão, nós precisamos passar pelo batismo da graça, nós precisamos passar pelo batismo do Jordão e saber que os céus estão abertos diante de nós. Amém? Deus abençoe a sua vida.